Agora eu quero ler com vocês a definição da calcedônia, tá? É isso aqui que eu mostrei pro chefe, tá? E talvez isso vá assustar alguns aqui, alguns termos, né? Então, me sinto muito. Tá, aí já começou assustando, tá vendo? Já começou assustando. Aí foi preciso definir, tratar do problema com relação às naturezas de Cristo. A Calcedônia, lá como a gente viu, ela até que definiu mais ou menos a questão da divindade e da humanidade. Mas ainda precisava de alguns acertos, é claro, e eles aqui também tentaram fazer esse acerto na primeira parte dessa definição, e na segunda parte tratou a respeito da união hipostática, das duas naturezas. Vamos lá, não se assustem com os termos, tá? Lembra de um contexto, ano 451, né? Por favor, lembre desse contexto aqui. Mas imagine um católico vendo você ler isso, né? Por que você vai ensinar isso? É isso que eu vou ensinar, porque isso que está escrito aqui é o que eu creio. Fiéis aos santos padres, todos nós perfeitamente, se você tem problema, fiéis aos santos pastores, põe aí. Todos nós perfeitamente unânimes ensinamos que se deve. Então os teólogos reuniram que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito. Ou seja, todas as características de um ser divino tá ali nele. Perfeito quanto à humanidade. Então ele é perfeitamente Deus, perfeitamente humano. Uma das heresias que a gente viu, ele não era tão humano, né? Ele tinha ali, faltava alguma coisa nele. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Constando de alma racional. Por que está aqui constando de alma racional? Por causa da heresia do Bruno lá. Brunianismo, por causa da heresia que o Bruno combateu. Então percebe que eles colocaram os termos por causa do contexto, né? Constando de alma racional e de corpo. Ele tinha tudo. Se ele era um homem plenamente, completamente, ele tinha que ter tudo que um homem tem. Tem que ter alma, tem que ter corpo. Consubstancial, segundo a divindade, ou seja, segundo a divindade ele tem a substância de Deus, ele é igual a Deus. E consubstancial a nós, segundo a humanidade. É igualzinho a nós. E Jesus que veio e pisou aqui a terra, tem tudo que você tem. Só tem uma coisa que não. Tá aí. Em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado. Aqui aquela expressão, né, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai. Tá? Vocês entenderam essa questão do gerado aqui. E segundo a humanidade, por nós e para nossa salvação. Gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Tá certo isso aqui? Mãe de Deus? Maria, Mãe de Deus? É? Lá no começo, lá, hein? Lembra? Agora mudou, né? Todo mundo. Apaga a fogueira, Paulo. A dificuldade tá naquele negócio, né? Santa Maria, Mãe de Deus. Vai por nós. Já lembra disso. Já. Maria é mãe de Deus? Sim. Por quê? Porque Jesus é Deus, simples assim, né? Maria é mãe do Jesus humano, tá certo? Se eu falar isso, ó, Maria é mãe de Jesus humano, não de Jesus divino. Tá certo? Tá certo? Felipe, na sua cabeça que tá certo? Tá errado, lembra? O que uma natureza faz é de responsabilidade da pessoa. Então Maria é mãe do quê? Do Deus homem, tá? Do Deus homem. Mas por que eles não colocaram Deus homem aqui? Porque não tinha problema com relação à sua humanidade. O problema aqui era a divindade. Então esse Theotokos que aparece aqui, mãe de Deus, por que ele está aqui? Por que ele foi colocado aqui? É simplesmente para mostrar que Jesus é homem e Deus. Maria é mãe. Por si só, essa expressão é que Jesus nasceu dela, então ele é humano. Mas ela é mãe de Deus. Aquele que nasceu na manjedoura, ele não é apenas homem. Ele é também divino. Tá bom? Por isso tá, Maria é mãe de Deus. Eles não queriam dar a ênfase que os católicos dão hoje. Maria é mãe de Deus, mediadora, rogai por nós pecadores. Não era isso a ideia. Queria mostrar que aquele que nasceu dela era Deus. Por isso, ela é mãe daquele menino que nasceu e que é Deus. Deus homem. Isso também implica na questão de submissão.
mediadora. É porque Deus Pai, ser Maria mãe de Deus, Não. Deus, então. Uma das conversas que eu tive um tempo atrás aí com o católico foi o seguinte: ele dizia que nós devemos pedir para Maria, que Jesus atende. Lá no Brasil, quando eu morava lá, tinha um adesivo assim: peça à mãe que o filho atende. E tinha a foto de Maria. E qual é a base? Lembra lá do primeiro milagre de Jesus? Maria chega e pede para ele fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Tá vendo? Pediu para a mãe, o filho atendeu. Entendeu? É obediente. Não, mas é uma ênfase que extrapola os limites das escrituras, né? Que ele quer, né? Essa parte a gente deixa quieto, né? Vamos ler essa parte. O que mais que eles creram, né? A definição. Até aqui, até esse Maria, mãe de Deus, a defesa era quanto à divindade e humanidade plena de Jesus. A partir de agora, aqui é um conceito aí para tentar melhorar a Calcedônia, a Nicéia, e agora o outro problema surgiu, a questão das naturezas. Vamos lá. Em um só, né? Continuamos crendo, né? Cremos perfeitamente, unânimes, deve ensinar, né? Cremos em um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, um só, uma só pessoa, que se deve confessar em duas naturezas. E agora essas naturezas, quais são as características? Inconfundíveis, tá? Não se confundem, imutáveis, né? A heresia lá deles que houve uma mutação de naturezas, conseparáveis e indivisíveis. Não dá para você separar, não dá para você dividir, tá? Não dá para falar Jesus humano morreu na cruz, Jesus divino realizou esse milagre. É indivisível, é inseparável. A distinção da natureza de modo algum é anulada pela união, tá? São duas naturezas distintas, humana e divina. Essa união não anula as características de cada uma. Cada uma permanece com todas as suas propriedades. Na heresia do Tiago, o que nós temos? As propriedades foram alteradas, porque mudou uma natureza aqui, juntou com essa. Esse novo ser que mudou, ele teve uma propriedade distinta, diferente. Por isso era heresia. É anulada pela união. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas. A união, né, o encarnar do verbo fez com que a natureza divina permanecesse intacta. Ela não alterou, não sofreu nenhum dano. Concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Não dividido ou separado em duas pessoas. Qual é a heresia das duas pessoas? Quem que estava com essa aqui? Felipe, né? A heresia do Felipe aí agora. O filipianismo, né? Separado em duas pessoas. Está combatendo essa heresia que vocês já viram. Mas um só mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos padres nos transmitiu. Se você não entender esse contexto histórico, esse credo ia ficar estranho, né? E para mim estava estranho, né? Primeira vez que eu li, estava estranho. Aí, cruz, credo, né? Então, o credo aqui, ele serve, se você entender ele bem dentro do seu contexto mesmo, entender as afirmações que surgem aqui, se você tem isso em mente, isso vai limitar você de cometer vários erros, né, a respeito da cristologia, tá? A respeito da cristologia, a Aninha tá mandando mensagem aqui. Tá, vou acabar, né? Tá? A respeito da cristologia, há um limite, né? Por isso a importância da teologia e história. Aqui não vou entrar em muitos detalhes para a gente caminhar para o fim. Idade Média, né, de 680 até 1517. O que aconteceu em 1517? Reforma Protestante. A definição da Calcedônia, ela afirmou a cristologia, né? Aquela definição foi maravilhosa ali, ela meio que cerrou os cantos ali, fechou as pontas, cessando a controvérsia nessa área. Aí resolveu o problema, né? Acabou lá até o século VI ali, acabou esse problema. Sétimo. Onde eu tô? Cessando as controvérsias nessa área. A igreja medieval acentuou por vezes demasiadamente a divindade de Jesus em detrimento da sua humanidade.
Então a divindade foi mais acentuada do que a sua humanidade. E eu creio que hoje a realidade da igreja também é acentuar muito mais a divindade do que a humanidade, né? Parece, pelo menos, a impressão que eu tenho, né? Eu custei a aprender muito sobre a humanidade, mas eu aprendi muito sobre a divindade de Jesus. Eu não sei se é só uma experiência minha e do autor do livro ali que eu li também, que eu vou indicar para vocês depois. Ele também teve essa percepção, né? Algumas tendências nestorianas apareceram com Abelardo e Pedro Lombardo já no século XII, né? Quem que defendeu aí, lutou contra o nestorianismo mesmo? Quem que foi? Vocês, né? É coisa do terceiro, quarto século. Perceba que no século XII volta tudo de novo, né? Acabando já, filho. Século XII retornou novamente às heresias, né? Como eu disse, nada novo debaixo dos céus. Tudo volta um dia. As tendências voltam, a moda volta, né? E as heresias também. A reforma protestante, que é do século XVI, né? De 1517 a 1600, esse período. Os reformadores, o que eles fizeram? Eles se ativeram-se a Calcedônia, formulando as bases das grandes confissões do século XVI e XVII. Então, aqui dos reformadores para frente, nós temos os grandes catecismos, né, que surgiram, algumas confissões que foram feitas nesse período, tendo como base, falando da cristologia, o que foi definido na Calcedônia, né? Então, manteve-se aquilo que foi ensinado lá, é o que é verdade para nós hoje. E da reforma até o presente, né, ainda no século XVI, ressurgiu o arianismo com Miguel Serveto, né, que teve problema com Calvino lá, na Suíça, que era de suíço, e Fausto Socino, que deu origem à heresia dos socianismos, né, na Polônia. Essa forma de unitarismo espalhou-se pela Europa, América do Norte, reforçando depois pelo iluminismo e racionalismo do século XVIII, lembra? Racionalismo facilitou muitas heresias por causa dos mistérios que nós temos na Bíblia, né? Aquilo que é racional é mais aceito, né? Então, trouxe muitas heresias por causa disso. Culminando no liberalismo do século XIX. A divindade de Jesus foi radicalmente abandonada em várias das antigas heresias foram reassumidas. A ideia que prevaleceu no liberalismo e ainda hoje se acha presente na teologia do processo e na teologia da libertação é a de um monarquianismo adocianista, que vocês já sabem, né? Monarquianismo, aquela ideia das roupas lá, né? Do cidadão que foi trocando um modalismo monarquista, né? Tá ligado com o modalismo, sabelianismo. E adocianista, que é a ideia da adoção de Cristo no batismo e ressurreição. Em que Jesus foi aos poucos incorporando, né? A ideia era que Jesus foi aos poucos incorporando a divindade funcional graças ao seu caráter benévolo e ao seu compromisso com a melhoria da condição dos oprimidos, né? O ebionismo também presente aqui. Jesus aos poucos foi assumindo a divindade, né? A sua natureza divina foi aos poucos sendo gerada, né? Através das suas ações, da sua benevolência. E isso aparece no cristianismo das testemunhas de Jeová, né, que são arianos, né, ao radical, arianismo radical. Os mormons, que são politeístas, né, que creem que Jesus é o irmão mais velho da humanidade, gerado da união de Adão com Maria, como já o Paulo explicou para nós. E o espiritismo, né, religiões afro, que Jesus ele é um espírito aperfeiçoado, dotado por Deus. Então todas essas seitas que nós temos, que surgiu do século XVIII para cá, se você perceber, é a tentativa, por exemplo, o espiritismo é a tentativa de explicar o aperfeiçoamento de Jesus, né, ali. Então, desbarra aqui, né, os mormons ali, meio politeísta, né, a ideia de Jesus, o irmão mais velho da humanidade, então vai esbarrar nas heresias do passado sempre. E eu acabo aqui, porque eu tenho mais 2 slides para falar da doutrina de kenosis, mas vocês não querem saber disso agora, não dá tempo, e a gente vai falar disso numa próxima oportunidade. Só quero que vocês voltem aqui, então, para ver se realmente a gente aprendeu essa. Maria, mãe de Deus? Tá bom, eu vou passar para o próximo. Jesus é Deus? É. Jesus morreu? Deus morre?
Né? Deus morreu? Mas ele era plenamente Deus, né? Tá? Isso, exatamente. A pessoa de Cristo morreu na cruz. E a pessoa de Cristo, ela era tanto humana quanto divina. Tá? Não, ainda não. Então, quem que morreu na cruz? O Deus homem, tá? Então, quando a gente ouve Deus, a gente fica meio assustado. Deus não morre, etc e tal. Mas lembre-se, Deus homem. O filho de Maria que era Deus. Algumas questões. Jesus é Deus? Vamos lá de novo. Jesus foi tentado? E Deus pode ser tentado? Por que ele pôde ser tentado? Exatamente. Então, o Cristo foi tentado. A definição lá de pessoa lá, lembra? A pessoa é responsável pelas ações das naturezas. Então tá bom. Acho que dá pra gente... Não, isso aí é a próxima aula. A próxima aula vai falar sobre isso. Ah, sim. Hoje o que nós temos no céu? A pergunta que eu acabei de esquecer. Nós temos Jesus, ele é homem ainda? Jesus, ele é homem? Está lá no céu, lá o nosso mediador. Ele é homem ou ele abandonou? A pergunta é, Jesus abandonou a sua humanidade ao ser assunto ao céu? Não. Então significa que lá no céu, o que nós temos? Deus, homem. Até quando? Até a sua eternidade, eternidade, eternidade. Ele assumiu a natureza humana para todo sempre. Ele nunca mais vai abandonar a sua natureza humana. Respondido, Nina? Tá? Tanto é, o texto que nós lemos de Timóteo lá, 2,5, o que diz? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. O Paulo nos mostra que o mediador, aquele que está diante de Deus fazendo as mediações, é homem. Ele assumiu por toda a eternidade a nossa humanidade. Bom, deixa eu fazer algumas indicações de livros nessa área. Além desses livros aqui, eu indico, evidentemente, Manual de Teologia Sistemática. Tá? Tem alguns manuais que você pode comprar, isso vai ajudar. Todo manual de teologia vai tratar disso aqui, né? Manual mais avantajado, né? Ele vai tratar dessas questões. É importante você ter vários manuais, porque às vezes um escritor usa uma linguagem um pouco diferente e uns acrescentam mais contexto histórico. Isso vai ajudar muito vocês. Mas alguns aqui que está ao alcance de vocês. Esse aqui, Quem é Jesus Cristo, do Greg Gilbert, tá? Ele vai apresentar a respeito de Cristo, estava dando uma olhada aqui, né? Afirmações de Jesus, quando alguém afirma Jesus ser Deus, você tem apenas duas escolhas, certo? Ele é Deus ou não? Você tem duas escolhas. Então como é que você responderia, né? Vai tratar um pouco dessa questão de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, o que está envolto no nosso Senhor Jesus Cristo. E esse aqui é o mesmo assunto, né? Mesmo tema, mesmo nome, né? Do Sproul. Né, Quem é Jesus, dessa série Questões Cruciais, esse é o livro número 1. Então perceba a importância da cristologia e começa com ela, né? Começa explicando para nós quem é Jesus Cristo. E parece-nos que Jesus não aparece lá em Gênesis, né? A gente tem a impressão que ele aparece só lá em Mateus, né? Mas ele está lá em Gênesis. Esse livro vai falar sobre isso, né? O escritor aqui, ele nasceu em 1797, né? Novinho, tem quase a idade do Paulão. Então é escritor da antiga, né? O Paulão diz que quanto mais velho, melhor, né? Quanto mais antigo, melhor. Então ele vai mostrar Cristo em Gênesis, tá? Poderia mostrar em Êxodo, em outros, mas esse aqui é só em Gênesis. Esse aqui foi o que eu mostrei. Na verdade, eu ia fazer uma citação dele no próximo ponto, que era 2 slides que eu tenho aqui, mas nós não temos tempo para isso. Aqui vai mostrar algumas reflexões cristológicas a respeito da humanidade de Jesus. Tá? Ele vai tratar da humanidade de Jesus, só.
Não é que ele não crê que Jesus é Deus, ele deixa bem claro, eu creio que Jesus é Deus, mas eu estou mostrando, quero tratar da doutrina da humanidade. Se você quiser aprender um pouco mais sobre a humanidade de Cristo, vale a pena comprar, pelo menos as partes que eu li, não li todo ainda, as partes que eu li eu gostei de ter lido aqui. O desenho aqui eu só fui perceber depois, né, o dedinho na ferida, né, mostrando que era humano, apalpável, né. Então, velhão que olhando aqui, Tomé. E esse aqui, ele é bem fininho, né? Não é muito grosso, não. Mas dá para ler numa ida ao banheiro. É a divindade de Cristo, né? Vai falar sobre a divindade de Cristo. Esse livrinho é legalzinho. Eu já li ele, né? Eu não lembro muito o que eu li aqui, mas eu lembro que na época eu gostei muito, né? Eu não lembro, né? Eu sei que ele vai falar que Jesus é Deus. Mas é interessante. Eu li acho que na época do seminário ainda. Eu precisava ler um livro para matar minha consciência, né? Eu peguei e falei, esse. E esse aqui do Hermes Termaia, né? Eu creio, Pai, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Esse aqui, não sei, parece que tem um volume mais grosso, que é o que eu tenho lá. Mas esse aqui vai tratar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito legal. Ele vai tratar dos concílios da Calcedônia, do concílio de Nicéia ali, da definição. Ele vai explicar detalhadamente os termos que eu não tive tempo para explicar para vocês. Não vale a pena comprar. Se você quer aprender sobre história, aprender sobre a definição, esse é o livro. Obrigado, Como diz o Madureira, não pode passar dessa vida sem ler. Tá ok? Então vocês têm esses livros